Na nossa apresentação anterior, olhamos para a história de Juízes, capítulo 4. A razão pela qual eu queria olhar para esse estudo é porque representa uma história verdadeira que está acontecendo aqui em tempo real. Quando nós estávamos olhando para esse estudo, nós vimos o quão fácil é a gente cometer erros quando a gente não tem mais do que uma testemunha. Nós precisamos de usar regras múltiplas para entender e também mostrar a mensagem que nós temos corretamente. Então nós temos uma história que fala de duas mulheres. Fala de uma história de um general que tem medo e fala dos seus soldados. And the interaction between the leader of the movement, the prophetess, the judge, Deborah, and her general. Fala dessa interação de Débora, que era a líder do movimento, e também desse general, essa interação com esse general. Embora seja uma relação de respeito, também é uma de falta de fé. Não falta de fé em Débora, mas falta de fé em Deus. Ele então faz um pacto com Débora. E ele diz: quando você me mandar para o rio, eu não irei sem você estar lá. Eu não vou fazer uma aplicação disso, mas eu quero nos lembrar que existe uma história que nós já estamos familiarizados, que se trata dessa questão, dessa guerra, onde temos uma nação de um lado do rio e a outra nação do outro lado do rio vem com toda a sua fúria para destruir a outra nação. E nessa história, a nação que está em pé, ela falha. Estamos todos familiarizados com essa história? Ela é tirada de que livro? De qual capítulo? Daniel, capítulo 8. A história do bode e do carneiro. E aqui o homem ganha. Isso não acontece sem a ajuda do juiz e da profetisa. Mas não é ela que completa o trabalho. Mas é uma mulher chamada Jael. É ela que vai completar esse trabalho. Mas Jael, essa mulher, se você olha para o nome dela,
is a mountain goat. Significa cabra do monte. Ibex. A mountain goat. Okay. Então, o nome dela significa cabra do monte. Okay. So in Daniel chapter 8, então, em Daniel capítulo 8, it's the goat that comes to the river. É a cabra que vem até o rio. It's called a he goat. Here we have a goat that's on this side of the warfare. Aqui nós temos uma cabra que está desse lado do problema. E não é o mesmo tipo de cabra, mas é uma cabra das montanhas, uma cabra que mora nas montanhas. O que uma cabra do monte significa? O que isso poderia significar quando a gente faz menção dessa história? In these presentations, as we go through some of the stories, I want to thread into my discussion some rules and principles of how we should approach the subject. Nessa aula, eu quero colocar algumas regras e princípios de como a gente consegue abordar essa questão, abordar essa história. Então, aqui nós teríamos Jael. Ela é uma mulher. E antes de entrarmos no nome dela, vamos terminar apenas a nossa revisão. Temos uma barraca. E essa barraca, ela vai ser segurada por essas molinhas aqui. E você coloca os pregos, você coloca esses pregos no solo. Por quê? Para que quando o vento vier, possa manter a barraca estável. É para estabilizar a barraca. Esse vento aqui é de dificuldade. De dificuldade ou discórdia doutrinal. E a inspiração chama isso os ventos de doutrina. Isso aqui seria um símbolo da igreja. E esses pregos são desenhados sem a função de manter a igreja desses ataques doutrinais. Ellen White usa esses pregos como algo doutrinal que suporta essa estrutura, que apoia a estrutura. Então, se a gente tivesse aqui uma plataforma e ela fosse apoiada por uma moldura, em cada um desses pontos aqui você colocaria um preguinho. Você teria pedaços de madeira e você teria um prego que passaria essa estrutura. E nesse modelo dessa plataforma aqui, às vezes Ellen White chama isso a fundação da nossa fé. Esses pedaços de madeira e esses preguinhos, todos representam doutrina. Verdades doutrinais.
Então você tem uma verdade doutrinal aqui. Esses 2 pedaços de madeira. Depois nós temos aqui um prego. E essas 3 doutrinas, esses 3 pedacinhos aqui, eles não têm valor nenhum. Não servem para nada. Eles não servem para nada até que você os junte e os coloque numa estrutura. Então nós sabemos o que esses pregos eles representam. Esses são os pregos que mantêm a igreja, as verdades da igreja, e as protegem dessas forças doutrinárias que vêm de fora. Então eu disse que isso aqui era o símbolo da Bíblia ou da palavra de Deus. E alguém disse que isso eram princípios ou regras, e eu concordo. Mas um princípio ou uma regra por si só não são válidos. Isso precisa ser utilizado para algo ou ser colocado numa estrutura. Nessa barraca aqui, na tenda, se isso fosse o lado dessa barraca ou da tenda, se você colocasse esse preguinho aqui na barraca, você iria rasgar a barraca, certo? Porque você estaria colocando no lugar errado. Então você tem lugares específicos para botar esses pregos. Então esses pregos precisam ser colocados no lugar certo para segurar essa barraca. Eu quero chamar isso a terceira mensagem angélica ou o evangelho. No contexto da nossa discussão, no fechamento ou perto da colheita, vamos ter um derramar especial do Espírito de Deus ou da sua palavra. E isso é o descelar do livro de Daniel. E no final do trabalho do primeiro anjo, para assegurar essa igreja na sua posição, o que Deus vai enviar? Depois da primeira mensagem angélica, o que Deus vai dar à sua igreja para assegurá-la? Vai dar um prego. Vai dar um prego. Esse prego vai ser dado a nós para a gente segurar a igreja. O que a gente chama isso? Qual é o anjo que vem logo depois do primeiro anjo? O terceiro anjo, não o segundo anjo. O terceiro anjo é que segue o primeiro. E quando ele chega, a sua função, o seu trabalho é fazer o quê? É estabilizar essa igreja nova que foi fundada.
Ou nós diríamos que é para prepará-la para quê? What is it to prepare us for? Isso vai nos preparar para quê? According to our story, De acordo com a nossa história, vai nos preparar para a guerra. the third angel arrives. Então, o terceiro anjo chega, It's a nail for a tent, é um prego para essa barraca, and it's there to stabilize things. está lá para estabilizar as coisas. At some point, Em algum ponto, that nail will change its job function esse prego vai mudar a sua função. from protecting the church from bad doctrine De proteger a igreja de doutrinas ruins, to doing what? para fazer o quê? What will it now do? O que ela vai fazer agora? Attack. Vai atacar. Attack? Yes, to kill. Sim, vai matar. Now it's going to kill enemies. It goes from an instrument to a weapon of war. It needs a hammer's help. It needs a help from a hammer. So the hammer takes on a new function, a killing instrument. Now, normally, the only people that are allowed to take an instrument of usefulness and turn it into a weapon Então, is who? as únicas pessoas que agora conseguem pegar num instrumento e torná-lo numa arma são quem? Who are the only people that are supposed to do that? Quem são as únicas pessoas agora que conseguem fazer isso, ou que deveriam fazer isso? We read from Joel chapter 3. Nós fomos de Joel, capítulo 3, And we read verse 9. e lemos o verso 9. Who is supposed to prepare for war? Quem deveria estar se preparando para a guerra? The mighty men. Now I asked my brother earlier, Eu perguntei ao meu irmão mais cedo, is he Barak se- or someone else? será que ele é Baraque ou outra pessoa? And he didn't answer directly. E ele não me respondeu diretamente, Because when you look at Barak, I put him in a negative light. porque quando a gente olha para Baraque, a gente o coloca numa luz negativa. A man with no faith. Um homem sem fé. At least no faith if there's not a visible presence. Pelo menos sem fé se não houver uma visão presente. What does he want to do? O que é que ele quer fazer? He wants to hide Ele quer se esconder behind who? atrás de quem? Wants to hide behind Deborah. Ele quer se esconder atrás de Débora. Not that he wants her to die. Não que ele quer que ela morra, It's just that he knows that she can't be killed. mas é porque ele sabe que ela não pode ser morta. So her presence will protect him from harm. Então, a presença dela vai protegê-lo de qualquer perigo. So there's this negative light that's put on men in this story. Então, nós temos uma luz negativa que é colocada sobre os homens nessa história. Is it right to be fearful of your enemy because you're few in numbers? Será que é correto você ter medo dos seus inimigos porque vocês são a minoria? Is that right? Será que é certo? No, it's not. Não, não é certo. I'm going to use this word law in a very loose sense, not in an accurate way. Eu vou usar essa palavra lei de uma forma bem solta, não de uma forma acurada. Is it against the law Será que é contra a lei or is it against God's will ou é contra a vontade de Deus? Eu vou usar a palavra lei e vontade. to be afraid? Será que
é contra a vontade de Deus ter medo? to be afraid. Será que Deus se desagrada da gente sentir medo? It is. Sim, We agree with that nós concordamos com isso. because we have a lack of faith. Porque nós temos falta de fé. Now, if you were at the school or you've watched those presentations, Então, se você estava na escola ou você viu essas apresentações, you know that in the earlier classes we defined what faith was. você sabe que nas primeiras aulas nós definimos o que é fé. What's faith? O que é fé? The image that we drew A imagem que nós desenhamos was that there's a lamp foi de que existe uma lâmpada light e que ela projeta luz forward and back. e ela projeta essa luz para frente e para trás. This was the past Isso aqui era o passado and this is the future. e aqui é o futuro. And this is the present. E aqui seria o presente. This is the definition of two concepts. Então, isso é a definição de dois conceitos. This is prophecy Aqui seria a profecia and faith. e também a fé. Faith Fé is believing in things that you cannot see é acreditar em coisas que você não consegue ver, based upon things that you have seen. baseado nas coisas que você já viu. So in this story, Então, nessa história, Barak has no excuse for not trusting God. Baraque não tem desculpa por não acreditar em Deus, ou não confiar em Deus, perdão. But yet he does. Mas ainda assim, ele o faz. He doesn't trust God. Ele não confia em Deus. So he wants Deborah to join him. Então, ele quer que Débora se junte a ele. If you do that, E- you have to pay a price. Mas se eu fizer isso, eu tenho que pagar um preço. And the price is what? E o preço qual era? That Jael will receive the glory and the honor that was supposed to be given to Barak. O preço é que Jael iria receber a glória e a honra que deveria ter sido dada a Baraque. You'll notice that Deborah doesn't take any glory to herself. Vocês vão notar que Débora não toma nenhuma glória para si mesma. She says all the glory will go to this normal woman. Ela diz: toda essa glória irá para essa mulher normal. Not to the famous woman or the leader. Não para a mulher famosa ou para a líder. Barak says, that's acceptable, I don't mind. E Baraque diz: isso é aceitável, eu não me importo. What's he more interested in? Em que Baraque estava mais interessado? More interested in? Em, Give you a choice. em que Baraque mais estava interessado? Eu vou dar uma escolha. A. A. Winning the war. Ganhar a guerra. B. Personal fame, being honorable or being glorious. Ou B. Fama pessoal, ser He's got two. glorioso. So your two. My question is, which one is Barak interested in? Então a minha pergunta é: nós temos duas escolhas e eu quero saber em qual Baraque está interessado. Winning the war. Primeiro seria ganhar a guerra. Segundo, ser famoso. What's he bothered about? O que estava preocupando Baraque? A. Winning the war. A. Que era ganhar a guerra. Doesn't care about being famous. Ele não se importa com o ser famoso. So he doesn't mind if Jael will take the glory for winning. Então ele não se importa se a Jael ficar com essa glória por ter ganho. We're all
summary of what we've already discussed. Nós todos estávamos bem com isso, porque isso é um resumo daquilo que nós já falamos. If you look at the word Jael, Se nós olharmos para a palavra Jael, Jael means what? Jael significa o quê? See, it's a goat, Então é uma cabra, a mountain mas goat. uma cabra do monte. So, what would that mean? What would a mountain goat O mean? que será que significa uma cabra do monte? You go to the Hebrew, Se você for para o hebreu, says mountain goat. diz cabra do monte, But it's not a root word, it comes from another word. mas não é a palavra raiz, ela vem de outra palavra. So we'll look at that word that it comes from. Então vamos olhar a palavra da qual ela originou And it says an ibex or a mountain goat. e diz que é um ibex ou uma cabra do monte. O ibex seria a cabra do monte. So here's a mountain Então aqui nós temos a montanha ou um monte and here's the goat that can climb the mountain. e aqui nós temos a cabra que sobe a montanha. Now, in our school recently, Na nossa escola recentemente, we had some questions. nós tivemos algumas perguntas We got into a discussion e nós entramos numa discussão about the role of men and women in our movement. sobre os papéis do homem e da mulher no nosso movimento. Most of you weren't there. Muitos de vocês não estavam lá. If you are not there, I want to ask you a question. What happened? Se você não estava lá, eu quero fazer a pergunta do o que aconteceu. So only answer if you were not there. Então só responda se você não estava lá. Only answer the question if you were not there. Apenas responda a pergunta se você não estava lá. Someone was scared. Alguém estava com medo. Fearful. Tinha medo. Who do you think that person was? Quem você acha que essa pessoa era? Was it a brother or a sister? Será que era um irmão ou uma irmã? Quem estava com medo? Brother. O irmão. So if you weren't there, how do you know it was the brother that was scared? Então, se você não estava lá, como é que você sabe que era um irmão que estava com medo? You weren't there, how do you know? Você não estava lá? Como é que você sabe? Ok. Aí agora beleza, não ran de jam tin bate kin lo. Kai ja ti ni je de manien mo. De kire trio ne kin lo. If you go to this story, Se você olhar para essa história, sister, nós temos um irmão e uma irmã. Kai non wan mu pinyan kui. the brother's name is O nome do irmão é Baraque Barak, the sister's name e is da irmã é Deborah. Débora. Dabora. And who's scared? Quem tem medo? Ngachi di er tinau yang trio. Barak. Baraque. Barak. So you don't need to go to the school to know who was scared. Então você não precisa ir para a escola para saber quem estava com medo. Bakola ping au bala ti yang trio de kin ti choga ko kul kin. Ale baluen manada ke mo ti ke trio war sukule. Are you okay with that? Tudo bem com isso? Le bapio miar wena ken. Now, in this story, Nessa história, Kul ken. who is Barak afraid of? de quem é que Baraque tem medo? Jabin. No, Sisera. Estava com medo de Cícera. Dario Genesis ra. So he was scared of Sisera. Então eu estava com medo de Cícera. Now, are we at war again? Então, será que nós estamos em guerra? Are we fighting Sisera? Será que nós estamos lutando agora com Cícera? Ainda não. So in the future, Mas no futuro, Nen zaman beben. that brother will be afraid of Sisera, aquele irmão vai ter medo de Cícera, who is the army or the host of Jabin. que será o exército de Jabim. We're okay with that? Tudo bem com isso? Yuko de ken. Arms shall stand
muitos vão estar do seu lado. Who's his? Who is the his? Quem é esse eles? What's their name? Qual é o nome desse eles? Os que vão estar do lado. In our story, Na nossa história. Eu estou falando da nossa história. arms, Esses braços, captain of the host, o capitão desse exército vai estar do lado dele. whose part does Sisera stand on? Cícera fica em que parte? Fica do lado de quem? Jabin. Yes? So, Sisera will help Jabin Então, attack Barak and Barak will be scared. Então, o que acontece é que Cícera vai ajudar Jabim a atacar Baraque e Baraque vai ter medo. Now, in our school, Aqui na nossa escola, instead of the brother being scared of Sisera, em vez do irmão temer Cícera, who was Barak afraid of? de quem Baraque tinha medo? Who was he afraid of? He said maybe a sister. Aqui o irmão disse que talvez eu estava com medo de uma irmã. De quem que ele tinha medo? Which sister was he afraid De of? qual irmã ele tinha medo? What was her name? Qual era o nome dela? My brother says Deborah. O meu irmão aqui está dizendo Débora. Another option. Outra opção. I'll give you the answer. Eu vou dar a resposta. You should know, Você deveria saber, even if you weren't there. mesmo se você não estava lá. Who's going to get the glory? Quem é que vai ficar com a glória? Deborah or Jael? Débora ou Jael? Who's the brother afraid of? De quem que o irmão tinha medo? So, what this brother said was the following. Então, o que esse irmão disse foi o seguinte. I'll give you the question in a minute. Eu vou dar a pergunta no minuto. Hold that thought. Guardem esse pensamento. Let's come back to this. Mas vamos voltar para isso aqui. Jael means what? Jael significa o quê? Mountain goat. Cabra do monte. Ibex. Ou ibex. And what does this mountain goat do? E o que que essa cabra do monte faz? It was here, and what did it do? Estava aqui e fez o quê? Someone said Alguém disse? it climbs up a mountain. Subiu a montanha. You okay with that? Tudo bem até aqui? So you start off with Jael. Então a gente começa com Jael, a palavra do topo. Means mountain goat. Significa cabra da montanha. There's Jael. Aqui temos a Jael. Then it comes from another word, Depois vem de outra palavra which means to climb. que significa subir. Are we okay with that? Tudo bem com isso? Which comes from another word, Que vem de outra palavra here's the goat on the ground. Aqui nós temos a cabra no chão. And what's the goat going to do? E o que que essa cabra vai fazer? Ascend Ela vai ascender or be raised up. ou vai ser levantada. Is that what it do? Is that what happens when you climb? É isso que acontece quando você sobe? Yes? So Sim. this is the root word. Então essa é a palavra raiz. This is the original É a word. palavra original.
means to ascend, significa ascender, elo nial means to climb. significa subir. It's this goat that climbs, Essa cabra que sobe, and you just get the goat, which means Jael. e você tem essa cabra que é Jael. So we've traced the word. Então nós traçamos a palavra We already said e já dissemos tu luen wan ter who the brother was afraid of. de quem que o irmão tinha medo. na erio wan mada It was who? Foi quem? Jael. Jael. gel tingi chol gel en ke rio chen What was the brother afraid of? O irmão tinha medo do quê? What was the brother afraid of? O irmão tinha medo do quê? madar rio chitne gel we ke chi Where is Jael? Onde está Jael? Where is Jael? Onde está Jael? na tingen ke gel te no tine If you can't see it there, Se você não consegue ver daí, here's the mountain. aqui está a montanha ke jebel Here's Jael. e aqui está Jael. ken ke gel She's where? Ela está onde? no At the bottom. Ela está aqui embaixo. tar pin And what's she gonna do? E o que que ela vai fazer? joy Ascend. Vai ascender, Which means she's gonna be lifted up. que significa que ela vai ser levantada. na bejan nial The brother's afraid of that. O irmão tem medo disso, na rio je ken ken jan bene jan nial Because if she gets lifted up, porque se ela for levantada, len lo ke what might happen to him? o que que talvez vai acontecer com ele? He's gonna descend. Ele vai ter que descender. na belo pin He's worried E agora ele está preocupado that the sister might become more famous or more powerful than him. que a irmã se torne mais poderosa ou mais famosa do que ele. ben ke ye pinye ja rete yen ka belo ke nong nuom aware Was John worried about that? Será que João estava com preocupação em relação a isso? O que é que ele disse? He said he must Ele disse, ele ke la dimbe ascend. tem que crescer ou ascender, Second messenger, segundo o mensageiro, dulumi ro la dimbe lo twen and I must descend. e eu tenho que descender. John doesn't have this problem. João não tem esse problema. kila tene on mikila yene dir bara tene liu ko jon Barak doesn't have this problem. Baraque não tem esse problema. chen mikila ya And I asked a question E eu fiz uma pergunta to all of our brothers here. a todos os nossos irmãos que estão aqui. Are you Barak? Você é Baraque? bara ki Do you have a problem Você tem um problema? not with having a female leader, Não com ter uma líder mulher. not with having a leader who's a woman, Não por ter uma líder que é mulher. tim wen yene to ke dungo because you see that God placed her there. Porque você que Deus vê que Deus a colocou ali. Accept it. Então você aceita. yigam But do you have a problem with a normal woman Mas será que você tem um problema com uma mulher normal? ayo kor belwe yin ke ye wan ma chin mi lon yane ti ngao ti ne tiang tin and according kila wene dungo to ke ti amikila duwe ting tom to ke chin te te yen tin yen ke mikila du and according to her name, what will she do? E de acordo com o nome dela, o que ela vai fazer? wai pin kene chin te te yen tin chi chok rin ke She will ascend. Ela vai ascender. ke lo mial ke yen mial And we know what's going to happen to Barak. Nós sabemos o que vai acontecer com Baraque porque já foi profetizado. He will Ele vai descend. descender. a belo pin So, for those of us who are concerned about what gender equality looks like, Então, para aqueles de nós que estamos preocupados com o que se parece igualdade de gênero, ke chi dier kor ke bi tumenom bi dil de de it's not just about the work that a woman does compared to the work of what a man does. não é só sobre o trabalho que a mulher faz comparado com o trabalho que o homem faz. ye moi loi It's not who does the washing and who does the cooking. Não é sobre quem lava o quê ou quem cozinha o quê. loi ku yang abeata These things might impact your personal life. Essas coisas podem impactar a sua vida pessoal. to ke bia ke pirdu But this is about the role of women in God's movement. Mas isso tem a ver com o papel das mulheres no movimento de Deus. dia e kanisa de nyaleki au we de nyaleki And far too
E muitas vezes we hear questions from our brothers nós recebemos perguntas dos nossos irmãos you cái you nó quay đầm của that runs along this line. que são It goes in this direction. que vai nessa direção, nessa linha de pensamento. What will happen O que vai acontecer when the sister is lifted up or ascends? quando a irmã ascender ou ela for levantada? bên nhau ao bên cái quần cung coi Does that mean she doesn't have to do any work at home? Será que isso significa que ela não pode fazer nenhum trabalho em casa? lôi bên nhau cái đúng ra để cái lôi bè lôi bà Does that mean I have to do all the cooking now and she doesn't because we're equal? Será que agora isso significa que eu tenho que cozinhar e ela não, porque somos iguais? I have to do all the cooking and she doesn't have to do the cooking. Será que significa de que agora somos iguais, então eu cozinho e ela não precisa fazer isso? thật quý nó chứ bè thật cha này cha nhau Or does it mean if I have to go to work, she has to go to work? Ou significa que se eu tenho que trabalhar, ela também tem que trabalhar? quay ở đấy This is not what this story teaches. Isso não é o que essa história ensina. thì nó cũng cứ cái con cái kêu This is a story about this tent Isso, security. isso é uma história sobre essa barraca e a sua segurança. cái a kem cái này của giờ lá luôn bên này thì This is a story about the role of women in God's movement. Isso é uma história sobre o papel da mulher no movimento de Deus. để dia cái này là bên này thì áo áo của bên này thì Do not look to your society for direction on this issue. Não olhe para a sua sociedade para você ser direcionado em relação a esse assunto. chàng vì yên ngó rồi cứ bà lôi rồi lo cái này Don't ask what your family will think of this issue. Não questione o que a sua família vai pensar em relação a isso. dùng những cái chặt rồi lo cái luận kia cho bên cái này This is a story about the tent Isso é uma história em relação à barraca để a kem a cái này and how it is secured from doctrinal attacks. e como ela está segura de ataques doutrinais. rồi mới nó qua berio And when the empowerment of the third angel comes, E quando o empoderamento do terceiro anjo vem, the Bible is already telling us a Bíblia já nos diz e wow để lê wo that women will begin to ascend. que as mulheres vão começar a ascender. dia bogol bên nhau And they will be instrumental in finishing this work. E elas vão ser instrumentais ao terminar esse trabalho. na cái bên cái yên tử Now, is Jael trained to do her job? Agora, será que Jael foi treinada para fazer esse trabalho? luận trên này giel trên luận để lôi No, she's not. Não. luận nhân qua cái tiếng trên giel ý trên luận để lôi ca khi lôi She's trained to milk an animal, Ela foi treinada a como tirar o leite de um animal, luận nhớ rồi but she's not trained to kill. mas ela não foi treinada para matar. ý trên nặng áo ý trên ràng trong When we start considering these issues, Então, quando nós começamos a considerar essas questões, talking about these issues, quando começamos a pensar sobre isso, we can't look at a woman when she's here a gente não pode olhar para a mulher quando ela está aqui embaixo, bút tiếng thì thế yên thì nó bị untrained. quando ela não está treinada. tiếng cái nó pure All she knows is to milk an animal. Hoje, tudo que ela sabe é tirar leite de um animal. We have to see her as she will ascend A gente precisa enxergar ela da forma como ela vai ascender to the place where she is a valiant warrior. para o lugar onde ela é uma guerreira valente. And the skills that she has learned E todas as habilidades que ela aprendeu, mình cái năng cái chiếc đế thì lo lo mà có the tools that were used to stabilize the church, as ferramentas que foram usadas para estabilizar a igreja, cái đúng bên cái cảnh ní là mua pin bên cái yên cho riêng the third angel's message, mà a mensagem do terceiro anjo, she will turn into a weapon of warfare. ela vai se tornar numa arma de guerra. Now I know that we can take these stories in different ways. Eu sei que nós podemos tomar essas histórias de formas diferentes. And people might be inclined to make this woman just the church. E talvez as pessoas estão inclinadas a fazer dessa mulher apenas a igreja.
Mas se esse fosse o caso, who would Barak be? quem é que Baraque seria? Belum uang ke kanisa. So it's not as easy just to spiritualize that woman away. Então não é assim tão simples como espiritualizar e remover essa mulher. We have a clear story Nós temos uma história bem clara of intergender issues, de problema de gênero. the role of men and women in God's church. O problema da questão do papel do homem e da mulher na igreja de Deus. And one thing that this story is showing E uma das coisas que essa história está nos mostrando is that men are afraid é que os homens têm medo that God has selected women to do a work that is equal to men. de que Deus tenha selecionado mulheres para fazer um trabalho que é igual ao dos homens. Lun tung ke ne lun ro. Do not look to your sisters who are at the bottom Aji kurban Não olhe para suas irmãs que estão aqui embaixo, to ascend, porque elas precisam ascender. and men should not be afraid of that. They should embrace that like Barak did. E homens não deveriam ter medo disso, mas deveriam fazer igual Baraque. ke ne bilu ke lap yo yu. Ke man ke ne barak ke ne loy. The only reason a man or a brother would be afraid of this A única razão pela qual um homem ou um irmão teriam medo disso Yo ke ne. is because they were jealous. é por ciúmes. Kan ke atia lauran ke ne beman ke ne au brio je ke ne atia. 2020, Estamos em 2020, we could say it's 2019. ou poderíamos dizer 2019. Tiar ku dongwan war chelo. If we are still struggling with jealousy, Se nós ainda estamos tendo dificuldade com ciúme, if we're not willing to place a helping hand to allow our sisters to ascend, se nós não estamos dispostos a dar uma mão ajudadora para que as irmãs possam ascender, that thought. segurem esse pensamento. Let's go to another story. Vamos para uma outra história. A story that for us is 6,000 years old. Uma história que para nós já tem 6.000 anos de idade. Já é tão antiga. It's about 3,000 years E old. para eles que talvez tenha 3.000 anos. There's a person Existe uma pessoa is being instructed, being told the que following. tem sido instruída o seguinte: Ye ne dom auran le ka ke. There is someone who's going to come. há alguém que virá. Remember our story. Lembre-se da nossa história. Barak Baraque and e Jael. Jael. Chol barak ku tingi chol je. In this new story, Nessa nova história, Din ke ne. this person has been told that someone will come afterwards. é dita a essa pessoa que alguém virá depois. And what will they do? E o que eles vão fazer? Ho yong bi loy. They will ascend. Eles vão ascender, Ke ka ba ben nya. They'll be lifted up. vão ser levantados. And when they get lifted E up, quando forem levantados, what will happen to you? o que vai acontecer com você, essa pessoa? You will descend. Você vai descender quando eles ascenderem. If you have to descend, where are you? Se você tem que descender onde você estava, você estava aqui no topo. Beluela ngadia bo pin ka nong krete yen tin ka chom nyal. And the person, E a pessoa estava aqui embaixo. Ala to pi. we okay with that? Estamos bem com isso? We'll redraw this. Nós vamos desenhar novamente isso aqui. There's a pulley. Tin ke na nong lun. There's a rope that goes over the pulley. Então, nós temos essa roda e temos uma corda que passa em cima dela. There's two buckets. Temos 2 baldes. Kero. Now, what will happen Então, o que vai acontecer if this one ascends? se essa aqui ela acender? Lere nyal. Ke ken kina blog bo pin. This one has to descend. Esse aqui eu tenho que descer. Kina bo pin. It's the law of life, É a lei da vida. Ke lu pi. scientific principle. If one goes up, the other one has to. É um princípio científico que se um sobe, o outro precisa descer. Ye au long wen chat. Jo ke ne wo. Na
kin kina bo pin eron pi chila Now, in this story, Então, nessa história, in order for this person to ascend, para que essa pessoa possa ascender, belamial they're not going to ascend by themselves. eles não vão ascender sozinhos. kirut bijan nial kape They need to be helped Eles precisam ser ajudados and trained. e também ser treinados. Who will train the person to be lifted up and ascend? Quem vai treinar a pessoa para ser levantada e ascender? benejan nial Give you one clue. Eu vou dar uma opção, Stories about the two people. uma dica. eswa História de duas pessoas. jan bo bijan jan nial There's no one else in the story. Não tem mais ninguém nessa história. Who's going to help them ascend? Quem vai ajudar a ascender? This one. Esse aqui. The person at the top has to help this A- one who's at the A bottom. pessoa que está aqui no topo é a pessoa que tem que ajudar a outra que está aqui embaixo. ran pin kin kon pio lon benejan nial And as this person helps, what will happen? E à medida que essa pessoa vai ajudar, o que vai acontecer? As this one begins to ascend, À medida que esse aqui começa a ascender, kina bijal gol bijal jan nial it will begin to descend. vai começar a descender. bijal gol ben pin Let's do it this way. Vamos fazer dessa forma. This bucket is full of water. Esse balde está cheio do quê? Glory. Está cheio de glória. This one has got how much? E essa tem quanta glória? None. Nenhuma. kin kin nang nom ta pin kin nom How is this person going to help this person be lifted up? Como é que essa pessoa vai ajudar essa aqui a ser levantada? lebran ko ni de bijan nial What needs to do? O que ela precisa fazer? This person has to give this one their glory. Essa pessoa precisa dar a essa a sua glória. kin bijan ran to pin kin What will happen? O que vai acontecer? This will get heavier. This will get lighter. Esse se vai tornar mais pesado e esse mais leve. awar ka to nial bijal pial ko pin ya betia And the role reversed. E agora o papel vai ser revertido. kina bijal nial bijal kin lo ko bo pin In this story, Nessa história, was this person willing to do this? será que essa pessoa estava disposta a fazer isso? nong pio be kin lo be nom de begam ran to pin Two things. Duas coisas. ro ato There's a prediction Existe uma predição luel ka bra lo that this person would ascend and this person would descend. It's a prediction. Existe a predição que essa pessoa vai ascender e essa vai descender. abe ben nial tin kuran to nial kin abe ben pin The person said, E a pessoa diz... what did the person O que a pessoa disse? yung chiran ben luel wen chen That's not fair. Isso não é justo. che ben luel kin kina che Point two. Segundo ponto. Not only was it not fair, Não só isso não foi justo, abai what he was told to do o que foi dito para fazer, in order for this to happen was to give up what he had and give it to the person. eu tinha que abandonar aquilo tudo que eu tinha e dar isso à pessoa. So this person Então essa pessoa to train this one. tinha que treinar essa. ran pa tueng tin ela dim bran to pi the pure So you have to train the person to take your position. Então você tem que treinar a pessoa a tomar a sua posição. be ye du ten sin belum 2 points. 2 pontos. They're going to take your position, Eles vão pegar na sua posição, tin tay nial sia belum being at the top, estando aqui no topo, ye ran ngal pa and you have to train them into that role. e você precisa treiná-los nessa função. dul ben ke ke du ne jo What story is that? Que história é essa? Who is this and who's this? Quem é essa e quem é essa? na ke to pi This one first. Essa aqui primeiro. kin ran Who was that? Quem é? yang akan No, this is another story, remember? Não, lembre-se que essa é outra história. me acha ne luel cha luel ka ko dam pe ya che kre bar ar ye jo So my brother's given us 2 stories. Então, o meu irmão me deu 2 histórias. ka be I want to go ne e Mordecai jera aman kin kin e John ku Yesu I want to go back to an original one. Mas eu quero voltar para uma original. aku kul den wen This is Lucifer Aqui está Lúcifer aku kul tuing yan ye jam Lucifer
And this is E essa é Adam. Adão. Kena yan ka Adam. Adam had no glory, Adão não tinha glória, not trained. não era treinado. Kena pure. When he's created, he's going to take Lucifer's job. Quando ele é criado, ele vai tomar o trabalho de Lúcifer. Abiyan yan wen te lus patin. And you have to train him in this job. E quem é que tem que treiná-lo nessa função? Lucifer has. Lúcifer tem que fazer isso. Kayan ka be pure. It's like cutting someone. É como se você cortasse alguém That's losing your job. que perdeu o seu trabalho. Au balon du pol. Then you rub salt into the wound to make it hurt more. Depois você coloca isso dentro da ferida para doer ainda mais. Hurts, painful. Ba wai balu. Ujara temrot kulum awai ujal tao tu wen temi. That means you have to train him to give you to take your job. Então isso significa que você precisa treiná-lo para tomar a sua posição. Pure. Belum dulu. So bring that concept into our story. Então traga esse conceito para a nossa história. Jala be aku kul dai. You're a brother. Se você é um irmão, Wan mat. Baraque, Wan mat barak. You're scared. você tem medo, Pure. You don't have faith, você não tem fé, Gam. which means you don't understand prophecy o correctly. que significa que você não entende a profecia corretamente. Someone's going to do the job for you. E alguém vai fazer esse trabalho por você. Abelu aloi. Abelu duloi. Jael, Jael, Jel. the mountain goat, a cabra do monte, she will ascend. ela vai ascender. She ascends, you descend. Ela vai ascender e você vai descender. And without your assistance Tikinen. Sem a sua as a brother, assistência como irmão, as a man in this movement, Bi nyam mo jao kut kini. without your help sem a sua ajuda to train her, para treiná-la, Ba pure. can she ascend? Lon será que ela pode ascender? kini na kun. If you take this original story and put line upon line, Se você pegar nessa história original e você fizer linha sobre linha. Aku kul kani bajalu. Ujala bertau aberno. no. Não. So in our movement, No nosso movimento, men have a choice. homens têm escolha. First of all, Primeiro, they not have a choice about eles não têm escolha em relação a Débora. they accept Eles aceitam isso because they see that she's powerful, porque eles veem que ela é poderosa, ordained by God. que ela foi ordenada por Deus. Problem O problema é is Jael. they're supposed to be afraid of Sisera, but they're actually afraid of Eles deveriam ter medo de Cícera, mas eles têm medo de Jael. if you're afraid of your sisters taking your glory, Se vocês têm medo das suas irmãs tomando a sua glória, think about the consequences of what you're saying. pensem nas consequências daquilo que vocês estão dizendo. First of all, you don't understand how prophecy. Primeiro, vocês não entendem como funciona a profecia. Segundo, Prophecy will not be fulfilled. a proxy, ela não vai ser cumprida. The story clearly teaches that a woman will finish this work. A história claramente ensina que vai ser uma mulher a terminar este trabalho. And it's not the female leader that will finish the work. E não é a líder mulher que vai terminar esse trabalho. It's É Jael. all these sisters that are here. São todas essas irmãs que estão aqui. So I want to speak to the sisters. Então eu quero falar para as irmãs aqui. You might find yourself at the bottom. Talvez você se encontre aqui embaixo. You know Você sabe it's difficult even for a goat to climb a mountain. que é difícil até para uma cabra subir um monte, uma montanha. But the thing is, these goats have innate ability. They're born to do this. Mas a questão é que essas cabras, elas têm essa habilidade, elas nasceram para fazer isso. If you've chosen as a woman to enter into this movement, Se você foi escolhida como mulher para entrar nesse movimento,
Quando você nasceu, even when you were born with the concept of baptism, até quando você nasceu com esse conceito de batismo, baptist but you were born to have all the ability to do this work. você nasceu com toda a habilidade de fazer esse trabalho. bina lon ken na bina loy If you don't believe that, Se você não acredita nisso, that you have the ability to ascend, que você tem a habilidade de ascender, ben ni al ku lon ken na kir ken ba loy not only the ability, não só a habilidade, nong ri era ba but the responsibility mas também a responsabilidade to do the work that God has predicted that you must, de fazer o trabalho que Deus predisse que você deveria fazer. lunde ba loy kwe la dim ba loy you'll be swept away from this movement. Você então vai ser varrido desse movimento, suale akin ka yin ba ku nong ken ba wa Because a woman must complete this work. porque uma mulher deve completar esse trabalho. be adi ar ke bu ja kir ke be loy a kiro She has to ascend. Ela tem que ascender. So don't look at your current position. Então não olhe para a sua posição atual, au tan dun te yin men be ai no Look to what prophecy teaches will happen. mas olhe para que a profecia vai ensinar que acontece. So if you're a sister here, Então, se você é uma irmã aqui, wherever you are in the world, ou onde quer que seja que você está no mundo, required você é requerida to ascend, a ascender, to receive glory a receber a glória that only a warrior receives. que apenas uma guerreira pode receber. yen yi du tor au du ngor tong ye lo You're required to take this work instrument Você é requerida a pegar nesse instrumento de trabalho and turn it into a weapon of war. e tornar isso numa arma de guerra. yen ko ke lu yen ke kanisa piat ben ke ba ke wel bi aka ke to If you don't do that, Se você não fizer isso, you'll be set aside você vai ser colocado de lado and lose eternal e então perder a vida eterna. I speak to the brother. Eu falo para os irmãos, If you don't see the necessity, se vocês não enxergarem a necessidade, if you don't take up your responsibility se vocês não pegarem nas suas responsabilidades, as Lucifer was given, tal como foi dado a Lúcifer, pa chen ai yen mu suale akin to take all your glory, de pegarem toda a sua glória, ba lo your position, a sua posição, te we pin and voluntarily hand it over to a woman, e voluntariamente você entregar isso a uma mulher, yum ba ton dia yen mu suale adon ku nom duan you'll be swept away. você vai ser varrido. ha ku nom kene And if your excuse E se a sua desculpa nang ke lu ba be ke ko nyirot is that the sisters are not trained to do this, é que as irmãs não estão treinadas a fazer esse trabalho, ke yeru ra yik luel manade ya da du a ku jilon kina ken ke pure you have a valid argument. They're not. você tem um argumento válido, elas não estão treinadas. Whose job is it to train them De quem é o trabalho de treiná-las? willingly, be ke chuo pure pure ne era gem rot voluntarily? De forma voluntária. It's necessary for them to have this training. É necessário para que elas tenham esse treinamento. Whose job is that? De quem é esse trabalho? Do they need to be self-trained? Será que elas vão se treinar sozinhas? Não. pure ke pe a chi lu bi pure ke pe Whose job? De quem é esse trabalho? My brother says it's his. O meu irmão diz que é trabalho dele. If you can see, Se você consegue enxergar isso dessas histórias simples, what would your name be? qual será o seu nome? My brother, what would your name Irmão, qual será o seu nome? Baraque? What would your name be? O que o seu nome seria? Different story. História diferente. My brother's name would be Lucy. O nome do meu irmão seria Lúcifer. We laugh A gente ri a little white dog because we think Lucifer is a bad name. porque a gente acha que Lúcifer é um nome ruim. What does Lucifer mean? Mas o que significa Lúcifer? mana lucifer To give up his position, Dar a sua posição, to give up his glory dar a sua glória, in order to train his sister. para que ele possa treinar a sua irmã. ke ben ke pure au ben
abdicar da sua posição e da sua glória. take his job function, his role Permitir a ela pegar no seu trabalho, na sua função, belum would qualify him to have what title vai qualificá-lo a ter qual título? ran benang rin ko a title that the sister will not have. Um título que a irmã não teria. te wen awa benang rin wen ti bu kon to kene nyan ken And what title was that? Que título é esse? be ya lue le rin ke aw yo be ya Lucifer means Lúcifer significa o quê? light bearer. Doador de luz. te wen ergam so wan mas ken abiara ne ergam As a brother, Como um irmão nesse movimento, not in Sudanese culture, não na cultura do Sudão, be ba kieng duon not as an African. não como africano. mon Africa Don't look to your society for clues or ideas. Não olhe para a sua sociedade para você ter dicas ou ideias. to wen yen ko yen ko nang a desi wa Don't make excuses of how your house is run or how your society works. Não faça desculpas de como a sua casa é governada ou como funciona a sua sociedade. ne loy tin ngake tat ku ngake tin loy ti kur bara la wa ne ken This is the house of God. Essa é a casa de Deus. kun ne le If you want the title of light bearer, Se você quer esse título de dador de luz, ke ya chol du mini you must decrease você precisa descender and you must train your sisters to e precisa treinar sua irmã a ascender. yo tilon ben ke ben nyal Adam adam ngobde is a baby. É um bebê. A baby. emet He has no ability to ascend. Ele não tem habilidade para ascender. Lucifer has to be that person to train him. Lúcifer tem que ser essa pessoa que vai treiná-lo. yik au be pio This is God's order. Essa é a ordem de Deus. yen ne le chiet It not only is an honorable job, Não só isso é um trabalho honrável, ke abaj it's a beautiful experience. mas também é uma experiência bem linda. tau pies men ke ja re ko la yum le bay yo grot If you have a problem Se você tem um problema, in allowing your sisters ao permitir que as suas irmãs to ascend ascendam, pa du yinal because you're worried what will happen to you, porque você está preocupado com o que pode acontecer com você, biera ke bra lu yin your name changes from Lucifer to o seu nome muda de Lúcifer para Satanás. wa bru wel nyen ne de yen chol lucifer wi be a chol satan too many brothers here Muitos irmãos aqui have satanic principles and ideas. têm princípios e ideias satânicas. anong lung re win ke jok kudam pre chipiat Instead of being like Barrett, Ao invés de serem como Baraque, they end up taking the wrong role that Lucifer took. eles pegam no papel errado que Lúcifer pegou. ke lo re chi lucifer loy chen bla ben ke satan yen ka yik lo God is good. Deus é bom. yen le japiat Do we believe that? Será que a gente acredita nisso? We have taken hundreds of hours Nós pegamos em muitas horas, in presentations é, to explain this issue. usamos muitas horas em apresentações para explicar essa questão. lun yem wo lo ken ken And we have question after question wo nong twel chu Temos pergunta após pergunta. kwan twal chu We have question after question, Temos pergunta após pergunta, ti e twel ke chu particularly from brothers, to explain this. particularmente de irmãos para explicar isso. Questions. Então, os irmãos pedem para explicar tudo isso porque eles têm várias questões, várias perguntas. Lucifer had many questions, Lúcifer tinha muitas perguntas, de yen nong twel ju but those questions were not because he didn't understand. mas essas perguntas não é porque ele não entendia. Those questions
Essas perguntas eram por causa do quê? Because of jealousy. Por causa de ciúme. He didn't want to do what he was told. Eu não queria fazer o que lhe tinha sido dito, Because he wants to retain his glory. porque ele queria reter a sua glória. You hold on to your position, you will die. Se você permanecer com a sua posição, você vai morrer. Talking to every single brother here. Falando para todos os irmãos que estão aqui. I'm talking to the sisters. Estou falando para as irmãs. It's not easy to climb a mountain. Não é fácil subir uma montanha. If you are fearful, Se você tiver medo, if you believe it's not possible, se você acreditar que não é possível, if you decide it's too much effort, se você decidir que é muito esforço, que é muito perigoso, if you look at the mirror, se você olhar no espelho, instead of looking to Jael, ao invés de olhar para Jael, you too will be lost. você também vai se perder. The responsibility. A responsabilidade, The story begins with Barak essa história começa com Baraque and Lucifer. e com Lúcifer. So as we close, Então, ao fecharmos agora, ao encerrarmos, be clear eu quero que isso fique claro about the work that confronts. sobre o papel com que somos confrontados. We have less than 2 years Nós temos menos de 2 anos in order to get our house in order. para colocarmos a nossa casa em ordem. Before the second advent, Antes do segundo advento, all of this needs to be put into place. tudo isso aqui precisa ser colocado no lugar. Jael Jael needs to have ascended. precisa ter ascendido. Adam needs to have taken the place of Lucifer. Adão precisa ter tomado o lugar de Lúcifer. It takes time to be trained. E demora tempo para ser treinado. In this room are men, Nesse quarto aqui, nessa sala aqui, um homem. leadership position, and some are just regular members. Alguns são líderes e alguns apenas são membros normais. If you're not willing to turn around and look at your sisters, Se você não está disposto a se voltar e olhar para suas irmãs de forma diferente, se você não está disposto a deixá-las ascender, a ser treinadas para se tornarem iguais a você, to be a mighty warrior, para serem grandes guerreiras, então você está perdido. in our school recently, in Uganda, Na nossa escola, recentemente, no Uganda, we discussed this very issue. nós falamos muito sobre essa questão. We didn't do it from the book of Judges chapter. Não fizemos isso do livro de Juízes, capítulo 4. We approached it from a different book, a different chapter. Nós usamos um livro diferente e um capítulo diferente. If you were there, what book did we look at this same issue from? Se você estava lá, qual foi o livro que nós usamos para olhar para esse problema? Book of Deuteronomy, Livro de Deuteronômio, chapter 22, capítulo 22, verse 5. verso 5. A man shall not wear that which pertaineth unto a woman, O homem não deve vestir aquilo que pertence à mulher, and a woman shall not put on the garment of a man. e a mulher não vestirá a vestimenta de um homem. We took that principle Nós pegamos nesse princípio and we came to the same conclusions we have with the story of Barak and e Deborah. chegamos à mesma conclusão da história que nós temos de Baraque e Débora. Jael Jael is required to do what? é requerida a fazer o quê? Wear Vestir that which pertaineth unto a man. aquilo que pertencia a um homem. If she does not do
Se ela não fizer isso, she fails in her mission. ela falha na sua missão. The man does not allow that to happen. Se o homem não permite que isso aconteça, Allow her to ascend. permita que ela ascenda, He will go from the light bearer to Satan. ele vai de ser o dador de luz para ser Satanás. It's a life and death issue. Isso é uma questão de vida ou morte. Let's take this subject seriously. Então vamos levar esse assunto com seriedade. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Pai Celestial, nós te agradecemos a sua bondade. Queremos pedir que o Senhor nos guie, nos ajude na meditação da tua palavra. Each of us are confronted with the importance of the work that is ahead À of us. medida que cada um de nós vai sendo confrontados com o trabalho que está diante de nós, que a gente possa se dar conta com essa história simples de que as nossas irmãs precisam ser treinadas, de que é o trabalho dos nossos irmãos dar a sua glória, dar a sua posição, dar a sua honra para essas irmãs, That they may, que elas possam ascender e os irmãos possam descender. and as they do, E à medida que eles vão descendendo, take the title of que light, eles tomem esse título de dador de luz, essa posição honrável. please be with us, Father. Que o Senhor esteja conosco, Pai, Open this camp meeting. ao abrirmos essa campal, Each of us meditate. que cada um de nós possa meditar sobre essas palavras e ouvir a Tua voz falando para nós através delas. Em nome de Jesus. Amém.